Oi, pessoal. Aqui é mais um encontro sobre a- os temas da nossa disciplina de Sociologia Jurídica, dando continuidade ao tema da Sociologia e o Direito do primeiro capítulo do José Manuel Sacadura Rocha, né, em Sociologia, Fundamentos e Fronteiras, né, no seu capítulo primeiro. Como a gente trabalhou com esse capítulo e um dos subitens desse capítulo, né, nos interessa aprofundar agora, até mesmo por conta das questões que foram levantadas por alguns alunos, alguns textos complementares que foram produzidos, vocês ficharam. No segundo capítulo, já do trabalhado, que foi o primeiro capítulo do Cavalieri, né, que é o capítulo Gênese do Direito, traz também a discussão da escola jus-naturalista. Então, nesses dois autores, nós vamos ter esse tema tratado. Por isso é que eu deixei para discutir com vocês separadamente, porque vai servir para a compreensão dessa abordagem desses dois autores, que terminam sendo convergentes, apesar de abordagens é, é, peculiares, singulares, né? Suas especificidades de cada autor, elas se convergem, né? E eu quero aqui então fazer essa mediação, né, dessas abordagens e discutir com vocês esse conceito de justnaturalismo como escola e etapa histórica do direito, né? Nessa nossa disciplina, porque isso vai ser muito importante para a compreensão da discussão atual do direito contemporâneo, relativa aos direitos fundamentais, né, os direitos da pessoa humana, né, os direitos humanos, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa discussão atual, mas que precisa dessa bagagem aí anterior, né? Então, a gente tem nos dois autores, né, essa abordagem. Eu então ressalto a vocês que no item, né, no subitem 1.6 do Sacadura Rocha, do capítulo 1, que nós já discutimos, nós vamos ter o subtítulo Aspectos Jurídicos nos Períodos Históricos. E aí tem toda uma narrativa do caminhar histórico, né? E na página 30 a 33 vai ter a discussão do justnaturalismo renascentista, né? E então esse autor ele vai fazer então referência ao direito natural e o justnaturalismo. Então, o que é colocado aí? Que a gente tem na ideia do direito natural, né, algo inato, né, e o justnaturalismo como algo empírico social e que vai vir depois, historicamente. O que quer dizer isso, em linhas gerais? Em linhas gerais, o autor vai dizer que a ideia de um direito natural ele está ligado, ele tem a sua origem na diferenciação dos seres humanos em relação aos outros animais. A condição de humanidade que nós temos. Então, é da condição humana esses direitos, né? E vai apontar para a existência, né, dessa ideia, não dessa forma sistematizada da maneira como nós conhecemos, a partir da modernidade, mas já desde a antiguidade clássica, fazendo referência à cultura grega e romana, né, da presença dessa ideia nas próprias obras, né, da época, né, artísticas, culturais da época, né? Então, o importante é que
as ideias precursoras do justnaturalismo, que ficaram conhecidas como direito natural, elas vão ser muito importantes e vão ter uma força muito grande no renascimento cultural. Porque essa ideia de um direito que é da natureza humana, como o direito de preservar a própria vida, o direito de legítima defesa, é que vai substanciar, juntamente com a ideia teórica do liberalismo político e do liberalismo econômico, a luta contra o antigo regime, a luta contra o absolutismo monárquico, a luta contra o Estado absolutista, né, por essas liberdades individuais e humanas, porque são de toda a espécie humana enquanto humanidade, que é o direito à liberdade, o direito à vida e outros direitos, né? Mas que vão ser importantes para justificar, inclusive, a derrubada desse modelo político, econômico e de ordenamento jurídico que era o Estado absolutista e que prevalecia no antigo regime, onde o soberano, né, com seus súditos, numa relação assimétrica, você tinha deveres dos súditos. E a partir dessa movimentação que vai do renascimento cultural, artístico, científico, não é? Vai culminar no iluminismo, que é a sistematização disso no campo político também, a derrubada do antigo regime, tanto com a Revolução Francesa quanto a Revolução Americana, que foi a independência dos Estados Unidos, no século XVIII. Então, esse direito, essa é vocação no Renascimento, de uma cultura clássica, greco-romana, né, que coloca o homem no centro das suas próprias preocupações e do seu destino e da sua produção artística e da beleza, enfim, tira a ideia de Deus como centro, né? E coloca o homem, por isso antropocentrismo. Esse momento histórico é que vai resgatar lá no clássico, né? Não só da arte, mas do pensamento, da compreensão da sociedade, essa ideia de um direito que é natural. E aí isso vai estar em algumas obras trágicas, né, em que personagens irão morrer, né, e irão enfrentar o poder da polis, do Estado, para poder enterrar os seus mortos, seus familiares mortos, que foram condenados pelo Estado, pela cidade-estado. Era muito conhecido o exílio, não é? Mas no caso de Antígona, nós vamos ter a proibição do enterro dos seus irmãos, dos seus parentes que enfrentaram o poder do Estado. A condenação foi não poderem ser sepultados. E numa cultura politeísta, antes do cristianismo, não é? Tanto em Grécia quanto em Roma, os mortos que não eram enterrados não teriam, a sua alma ficaria uma alma penada, como a gente chamou depois, conheceu na nossa cultura, que a pessoa não teria sossego eterno, estaria pairando porque não teria um vínculo, perderia o vínculo com a sua terra, com o seu povo. Então, ser enterrado na terra do seu povo, no lar, era vínculo, constituía o sagrado para esse povo e a proteção desses mortos, né, nesse tipo de religião que antecedeu o monoteísmo e o cristianismo, né? Então, essa condenação não foi aceita por um dos personagens, né, da nossa cultura clássica, que vai, então, ser condenada a ficar numa caverna por ter desobedecido e sepultado com funerais e tudo mais, e
enfim. E aí o filho de Creonte vai morrer também, porque era namorado de Antígona, mas o que interessa é que, nesse período, era tão sério essa coisa de enterrar o direito ao corpo dos mortos, que você tinha que manter acesa um fogo no túmulo dos seus antepassados, que é a nossa origem do uso da vela, que é a origem do nosso altar, como nós já chamamos a atenção em outro momento, né? De levar no casamento ao altar, de carregar nos braços para não profanar o solo sagrado da família, da existência dos clientes na sociedade romana, né, que eram os escravos que tinham que limpar as casas, então tinham que ser adotados pela família, porque se uma pessoa de outra família adentrasse aquele lugar sagrado, profanaria. Numa guerra, era fundamental destruir os templos dos inimigos e, principalmente, invadir as casas e profanar esse lugar sagrado, que era uma forma de espantar essas almas que protegiam, que eram deuses ao mesmo tempo. Então, essa compreensão sociológica da religião, não é? Juntamente com essa ideia de que há direitos que são inerentes à humanidade, né? Tanto é que numa guerra, o nosso Dia dos Finados vem da prática, inclusive na Guerra de Troia, isso é citado, né? No período pré-homérico, em que eles paravam a batalha porque era o dia em que os chefes iam acender, fazer a renovação dos alimentos e das cerimônias para os seus mortos. Hoje nós temos isso como nosso Dia dos Finados, né? Então, por isso é que se considera absurdo uma das ações da ditadura militar e de tantas outras é a questão dos desaparecidos políticos, porque além de torturados e mortos, a família fica sem o direito de acesso ao sepultamento e a fechar aquele ciclo que faz parte da nossa cultura ocidental. Mas voltando então a essa ideia do direito natural, né? Ela vai, então, terminar sendo sistematizada de duas maneiras. Enquanto direito natural, no início do Renascimento, e depois como justnaturalismo. Esse direito natural ele vai passar a ser chamado depois de justnaturalismo inato. Por isso é que existe uma confusão entre o justnaturalismo e o direito natural. Porque o justnaturalismo, naturalismo de natural, né, e essa justiça natural, esse direito natural, ele de alguma forma se confunde. Mas só que essa ideia do direito natural precede, então, a do justnaturalismo, que vai ser, então, sistematizada dessa forma. E para se entender esses momentos diferentes em que esse primeiro justnaturalismo seria esse direito natural, né, esse segundo, né, seria diferente do primeiro, porque o primeiro seria esse inato, por nascença. Nasceu o ser humano, ele já tem direito a isso. Né? O outro seria a partir do social, das combinações da vida prática concreta que se dá através de contratos, né, das leis, das constituições, porque a gente vai estar passando da esfera do antigo regime, onde o direito é um direito ainda divino, né, para a esfera de um direito racional, contratual, empírico e social. Né? Então, na linha histórica, o que é importante entender? Que a ideia de um direito natural, lá na antiguidade, ela convive temporariamente com a ideia de um direito teológico, religioso, porque, simultaneamente, se a gente tem no Ocidente, Grécia e Roma, esse direito, a ideia de um direito natural, a gente tem simultaneamente no Oriente Médio, no Médio Oriente, né? A gente tem entre os hebreus e tudo mais, a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem os Levíticos do Velho Testamento, a gente tem o Código de Hammurabi, a gente tem vários direitos que têm como base a divindade e que são diretamente emanados de Deus, né? E nesse caso do direito natural, não. O direito natural ele tem essa vertente antropocêntrica e depois, quando esse direito divino que vai ser
retrabalhado durante toda a Idade Média, porque a gente tem a atividade clássica com esse direito natural. Mas, na Idade Média, a gente vai ter uma junção desse direito teológico e esse direito natural, uma hegemonia cristã e católica durante 1000 anos. Né? Então, a gente vai ter, durante a Idade Média, durante o Renascimento, né, até o final desse período, uma vigência do poder teológico, do direito teológico. E aí a gente tem o quê? Inicialmente, a convivência no tempo desses dois direitos, depois a gente vai ter a corrente do direito teológico justificando o poder, né, por nascimento, né, que vinha também já no feudalismo, da passagem do senhor feudal, de pai para filho do feudo, do primogênito, né, isso legitimado por Deus, tudo isso vai desmoronar com o nascimento da modernidade. Né? E aí a gente tem essa gradação, onde esse jusnaturalismo, né, inato, ele vai ser sistematizado no início da Idade Moderna, né? Já com o Grócio, né, a partir do século XVI e XVII, o Samuel Pundefort a partir do século XVII também, né? Ou seja, nós estamos falando aí no período pré-iluminista, né? Então, que ainda é essa relação, a volta a esse primeiro direito natural, por isso que essa primeira fase do justnaturalismo ele é chamado de inato, né? O inatismo, né? Agora, essa é a importância de ruptura e de virada, né, de inversão, que esse direito justnaturalista, com base nesse direito natural, né, ele vai, então, romper com esse direito canônico teológico, né, que tem sua centralidade e explicação em Deus. Né? Então, é importante porque essa influência do justnaturalismo, do direito natural, ela vai estar presente nos principais momentos da história contemporânea. Por exemplo, se a gente pensar nos tribunais internacionais pós-Segunda Guerra, né? O Tribunal de Haia na Holanda, Nuremberg, né? Na Alemanha, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na Declaração Universal dos Direitos do Homem na ONU, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, todas de inspiração do direito, do justnaturalismo, né? No inato, né? No direito natural, né? Como um direito fundamental. Então, o direito natural ele é utilizado nessa luta do indivíduo contra o poder do Estado, que é a luta de toda a entrada na modernidade, até na Idade Moderna e na modernidade, que é isso, né? Quer dizer, o amor romântico, né? E não por conveniência e ordem familiar, né? As liberdades, né? A discussão das liberdades, né? Liberdade religiosa, liberdade, enfim, individual, né? Então, vai ser uma arma contra o autoritarismo do Estado, né? E do Estado absolutista. E na política, essa passagem da monarquia hereditária, não é? Absolutista para uma monarquia ou uma república, não é? Parlamentar, uma república presidencialista, eleição. Você sai da centralidade do Estado para a centralidade no cidadão. E o cidadão deixa de ser o súdito, o subalterno do rei e passa a ser, né, um cidadão e com direitos. Não é? Quem tem dever agora é o Estado de garantir esses direitos naturais dos cidadãos. Antes, os
cidadãos que eram súditos de um rei totalitário, ele tinha deveres para com esse soberano. Agora, então, o direito vai dar essa legitimidade, inclusive, nessa tomada de poder pela burguesia. Na Revolução Francesa, né, na independência dos Estados Unidos, na independência das colônias, no fim da escravidão, vai estar por trás de tudo isso, vai estar costurando um embasamento simbólico, né, teórico, filosófico, moral, ético, né, científico, né, dessa discussão. O renascimento científico e artístico vem lá de trás, do século XIV ao século XVI. Depois, século XVII e XVIII, é iluminismo, né? Então, essa inversão, né, de súdito para cidadão. Né? Então, essa ideia das liberdades fundamentais são liberdades da natureza humana. Né? Então, o âmbito agora, a centralidade não é no soberano mais, né? Mas no indivíduo, no ser humano, no cidadão, né? Daí a sociedade moderna, né? Do contrato. Aí ele vai avançar do natural, do inativo para o contratual, aquilo que essa nova sociedade construída, urbana, industrial, porque é isso que vai permitir a livre negociação, não é? A consolidação do capitalismo como modo de produção dessa nova realidade social e moderna. Né? A indústria, a maquinofatura, a energia a vapor, o contrato de trabalho, né, que vão vir no século XIX, né, as lutas proletárias e tal. Né? Então, a gente tem essa passagem aí, a partir dessa contribuição do pensamento do justnaturalismo, né? Tanto na fase inativa quanto dessa compreensão do contratual. Isso de acordo com os autores, né? Que a gente vai ter em uns o inativo e em outros depois o contratualismo, como Locke, né? Em inglês, né? Que era o pai também do liberalismo político, né? Então, essa ideia das liberdades, né, começa com essa coisa da liberdade religiosa. Né? Nós já falamos das guerras de religiões, falamos no encontro passado da opressão do Império Romano sobre os cristãos, antes de adotar o próprio cristianismo, né, como religião oficial. Então, a gente tem liberdade religiosa, tem a discussão da liberdade civil, né, que é a luta, né, dos parlamentos contra os soberanos absolutos, nessa luta contra o absolutismo, né, para colocar um contrato social em forma de uma constituição e até o soberano, o rei, o presidente, seja submetido a essa lei, todos debaixo da lei, né, ninguém acima da lei. Né, ninguém é filho de Deus ou divindade, diferentemente de outros. Né. A liberdade política, né, que é essa coisa da escolha, dos votos, tudo de se candidatar, né? As liberdades sociais, né? Como a liberdade dos trabalhadores, de ter leis trabalhistas, de ter regulamentação, normatização para o trabalho, para a hora de trabalho, quantidade de horas, idades, enfim, o trabalho feminino, masculino, enfim, o salário, férias, né? Dos camponeses, né? Da questão da terra, a proteção contra o desemprego, né? O direito à educação, à instrução, né? No sentido de combater o analfabetismo, né? A questão da invalidez, da velhice, tudo isso vai ser material, matéria dessa pleia, desse leque de direitos e de liberdades, né? E dentre elas, esses direitos, dentro dessa ideia de liberdades sociais, né? Como humanidade. Né? Então, essa inversão foi a grande contribuição dessa corrente de pensamento teórica, né? Filosófica no direito. Né? Então, na passagem do antigo regime para o
que era absolutismo e mercantilismo, né, para o Estado moderno, que vai ser república, monarquia constitucional, liberalismo econômico e político, democracia representativa, a atividade econômica industrial, comercial, agrícola e sistema capitalista. Né? Então, essas contribuições nessa inversão têm a ver com as ideias primeiras do justnaturalismo, que é aquele inato, que é o direito natural, a ideia do direito natural. Né? A segunda vertente, então, que vai ser essa empírico-social, é que nós estamos chamando de contratualista, né? Que foi a corrente do inglês John Locke, né? Também já século XVII, XVIII, né? Que tem a ver com essa ideia já de um direito, a ideia do direito positivo, do direito objetivo, do direito em forma de lei, não do direito subjetivo. Né? Dessa discussão de direito objetivo e subjetivo. O objetivo é aquele que está escrito na lei, são as normas, né? As regras, o ordenamento. E o subjetivo é aquilo que é permitido se fazer, né? Faculdade da pessoa exercer. Né? Como a gente estava falando dos direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos. Então, são duas vertentes do direito. Né? Então, a ideia do contrato social. Né? Então, tanto o Locke, Thomas Hobbes, né? Rousseau, né? Estão nessa segunda fase que já vai estar no século XVIII, né? Que já são os iluministas, né? Que vão construir essa teoria que vai se materializar política e economicamente num novo sistema, num novo modo de produção, agora capitalista, no fim do antigo regime e início de um sistema político, econômico e jurídico novo que se constitui na modernidade. Né? Então, a gente tem a contribuição de cada um deles, né, com as suas especificidades, tanto na discussão da política, da economia, quanto do direito, né? E fazendo um reforço, então é importante dizer que antes disso a gente tinha o quê? O direito canônico, que vinha da legitimação divina, né? E que nós temos aí essa contribuição, então, e que nós vamos passar, então, de um direito consuetudinário, por costume, por tradição, para um direito positivo, né? Legalista, normativista, né? Moderno, né? E aí, hoje em dia, né, com a volta, né, nós tivemos o liberalismo clássico, depois tivemos o neoliberalismo, né? Tivemos também o neocontratualismo, né? Que nos nossos dias tende essa relação com o neoliberalismo, né? Onde já é a disputa contemporânea da valorização, ora centrada nas regras, nas normas, sem ver a realidade humana, social, etc. E ora centrada na questão social, no fenômeno social, que é essa disputa entre a vertente sociológica e essa positivista, né? Que a gente já comentava. Então, é interessante chamar a atenção que se o Sacadura Rocha, né, aborda dessa forma, o Cavalieri, na Gênese do Direito, que vocês também fizeram fichamento, vai trabalhar. Só que ele trabalha de forma mais sucinta, porque ele está fazendo uma abordagem mais geral, que depois, em outros capítulos, ele vai verticalizar em algumas coisas. Então, ele vai iniciar, e vocês fizeram
o fechamento desse capítulo com essa discussão da escola justnaturalista ou direito natural, né, e a origem disso, discutindo o que é direito objetivo, isso que nós falamos, esse direito escrito com letras maiúsculas, direito e objetivo, que tem a ver com essa objetivação, né, em forma de leis, de texto, regras. E o direito subjetivo, em letras minúsculas, que é essa subjetivação, né, do direito, né, que tem a ver com as liberdades, né, da pessoa física ou da empresa, né, da pessoa jurídica, né, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à educação, à saúde, né, isso no campo subjetivo, né. O direito objetivo é a norma, né, e a norma do agir, de agir, né, e o subjetivo seria a faculdade de agir, né, os espaços de liberdade, né, de poder e de exigir, né, a atuação de quem tenha o dever de garantir esses direitos. Porque se alguém tem direito, é porque alguém tem o dever de garantir isso. Nós já falamos sobre isso, né? Então, cabe ao direito objetivo, né, proteger e garantir o direito subjetivo, de forma direta ou indireta, né? Então, aí o autor, no segundo livro e no segundo texto que nós trabalhamos, vai trabalhar com a escola justnaturalista, que aí a confusão que me pareceu com a colocação de algum de vocês, em alguns comentários, em algumas mensagens que eu recebi, é essa, porque eu entendo que deva ser, porque no segundo autor, que é o Cavalieri, ele não faz muita distinção entre o direito natural e o justnaturalista. Enquanto que o Sacadura Rocha já faz uma diferença, joga lá na atividade clássica, essa ideia do direito natural, e que depois ela, no Renascimento, ela toma o formato de um justnaturalismo inato, e depois no empírico social, que é o contratualista, né? E que aí vai ser iluminista. Então, o Cavalieri já faz, então, essas teorias ou escolas, ele já organiza como o justnaturalismo, o direito natural, depois a teológica, o que causa confusão, porque às vezes a pessoa pensa que o teológico vem depois. Não, o teológico é anterior, né? Foi contemporâneo lá na antiguidade, mas depois ele vai ser medieval, né? Depois o racionalista também o contratual vai ser chamado de racionalista por ele, porque é a razão, né? É a razão iluminista, a razão renascentista e iluminista, né? É a razão antropocêntrica, né? Depois ele chama atenção para a história, para a histórica, né? A escola histórica, depois a marxista e a sociológica. Então ele faz essas 6 gradações, né? O Cavalieri. E aí ele vai trazer essa narrativa, esse texto sobre essa discussão sobre o direito natural, não é? Mas aí ele chama atenção que a justificativa para o próprio direito natural estava de que, tal como a humanidade é algo que a gente recebeu de Deus, esse fato de ser diferente dos animais, né? Então, ela é essa centelha divina no homem, mas ela é feita pelo homem, né? Isso aí ele cita lá Heráclito entre os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Em Roma vai citar Cícero, e aquilo que a gente comentou das peças, das obras de arte, não é? E a característica dessa coisa dessa essência imutável, de uma lei imutável, não é? Dessa constituição humana e tal. Aí vai que cita Antígona, que é essa obra, né, do Sófocles, do grego Sófocles, né, do dramaturgo, do teatro, né, história que antes nós não vamos entrar aqui porque está no texto, né, está mais bem explicado lá.
Aí é que ele vai, então, passar para o que seria a escola teológica, né? E nós vamos deixar para discutir o capítulo específico da Gênese do Direito no nosso próximo encontro virtual, que vai ser a nossa próxima videoaula. Eu fiz esse momento de discutir nos dois textos o justnaturalismo, porque ele aparece nos dois textos, né? Mas me interessou essa coisa de trazer para vocês um pouquinho separado para, talvez, quem sabe, tirar alguma dúvida, né, que estava acontecendo aí em relação a essa história do justnaturalismo, né? Então, voltando àquela ideia da importância desse pensamento, né, antes do marxismo, antes da sociologia weberiana, né, antes dos filósofos contemporâneos, é essa virada que gerou, que nós falamos, lá no momento da passagem do Antigo Regime para o Estado moderno, né? E na contemporaneidade, pós Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, os chamados direitos fundamentais, os direitos humanos, né, e de defesa das populações e da humanidade contra as tiranias, né, contra o fascismo, contra o nazismo, etc. Né? Então, para se ter uma ideia, né, essa ideia dos direitos naturais, né, ou fundamentais na luta contra o Estado faz com que hoje se espere, né, de um sistema jurídico minimamente moderno, né, que ele seja laico, ou seja, seja livre, né, do sagrado, que ele substitua o sagrado, né, essa ideia de sagrado e profano, certo e errado, justo e injusto, né, seja livre da tutela da religião, né? Que ele seja apolítico, segundo o autor, o Sacadura Rocha, no sentido de ser de Estado e não de governo, né? De uma corrente só, né? Porque o poder ele não pode privilegiar, né? Dentro dessa visão libertadora que o justnaturalismo trouxe, né, em relação ao poder centralizado, né? Neutro, então, laico, livre da tutela da igreja, apolítico, livre da tutela de uma facção política, né? Neutro no sentido de equidistante das partes, é que no julgamento de qualquer coisa, não só no campo político, mas de interesses divergentes e conflitantes, ele não possa favorecer uma das partes em detrimento de outras. É aquilo que, num julgamento recente no Brasil, se dizia que determinado juiz tinha ajudado uma das partes a montar o próprio processo. Então, dentro dessa visão de neutralidade da justiça, isso não é aceitável dentro dessa corrente, não é? Que é uma das clássicas, né? Dentro do ideal de justiça, né? E ético, não é? No sentido de decência no tratamento das questões, né? No sentido da missão primeira do direito de garantir a paz, a harmonia, a justiça social, né? Sem favorecimentos pessoais, né? De instituições envolvidas em algum litígio. Por isso é que quando a gente vai para o campo do trabalho do serviço público, por exemplo, da legislação referente ao serviço público, por exemplo, no Brasil e no mundo civilizado, então, você tem esses princípios de transparência, de impessoalidade, né, de ter o concurso público pelas vagas, né, critérios técnicos de preenchimento de funções. Não é? Então, isso porque por trás existe toda uma carga científica e teórica, social e política, né, que está no campo do direito, né, para subsidiar isso aí. Né? Esse sistema, então, ele além de laico, além de apolítico, neutro e ético, ele tem que ser democrático,
né, ele tem que ser objetivo. Então, democrático seria, né, essa possibilidade das partes argumentarem, né, que é uma outra coisa interessante no campo da filosofia, no campo da organização política desde a antiguidade também, que foi uma outra virada. Quando saiu da primeira monarquia lá da Grécia para a democracia, o que nós tivemos foi isso. Foi o poder do rei ser substituído pelo poder da palavra, da argumentação, que acontecia na Ágora, na praça central de Atenas, onde os iguais, que eram os proprietários, os eupátridas, iam discutir entre eles se iam entrar na guerra, se iam sair da guerra, o que a cidade ia fazer. Né? Então, ali começa essa centralidade no argumento, na razão. Por isso é que a filosofia foi importante, depois a oratória foi importante, e são bases, ferramentas do direito. Né? Então, é democrático nesse sentido, de garantir a participação, né, a informação do corpo social sobre as provas, os fatos, os acontecimentos, os processos, né, para elucidar essas questões, né, das ações humanas. É democrática nesse sentido. Né? Nós estamos falando do direito aqui, estamos falando de política, né, de eleição. E objetivo, né, porque a visão individual ela é subjetiva, é do sujeito, né? Então, a subjetividade, as visões subjetivas, né, os interesses pessoais, né, sejam moldadas pelos rigores da lei, né, em nome dos elementos acima, né, do humano, que seja desinteressado, né, no sentido de ser justo, de igualitário, no sentido da igualdade. Por isso é que o iluminismo se pautou pela liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então, porque a desigualdade era o berço do antigo regime, né, os que nascem com a missão, com o privilégio dado por Deus e os demais. Né? Então, essa igualdade que tem como base a humanidade, ser humano, né? É ser igual. Né? Que depois vai ser hiperdesenvolvido por outra corrente, né? Socialismo, outras coisas, né? Libertárias, anarquistas, ético, né? Também, e servia ao desenvolvimento tanto das pessoas, do indivíduo, quanto do conjunto da sociedade, dos cidadãos. Né? Então, em linhas gerais, era um pouco esse comentário que eu queria fazer sobre o justnaturalismo, sobre a ligação que ele tem com a ideia das liberdades fundamentais que são contemporâneas, né, desenvolvidas mais na contemporaneidade, né, essa ligação com o Renascimento, com o Iluminismo, com essa passagem, essa virada para a modernidade, né, que vai dar ordenamento, que vai dar base, né, do pensamento, na organização, subsídio, né, para as teorias econômicas, políticas e de organização de Estado e da nação. Né? Enfim, então, essa foi a tentativa nossa de contribuir com vocês. Né? Espero que possa ter contribuído em alguma coisa. E no nosso próximo encontro, que espero ser rápido, eu possa encaminhar para vocês uma discussão, então, sobre a gênese do direito na visão do Cavalieri, que vai, então, além do justnaturalismo, vai trabalhar marxista, trabalhar em tudo que vocês já leram também, até para a gente poder fazer esse diálogo com maior compreensão. Se fosse presencial, a gente faria o inverso, a gente estaria tendo essas aulas presenciais em 4 horas, e depois vocês fariam a leitura do texto e o fichamento. Mas nós estamos usando essa estratégia anterior, vocês estão com o texto em casa, e vão lendo aí, vão fichando, e aí a gente faz essa conversa, e depois a gente faz um arremate com algum debate. Tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês, e até a próxima. Valeu.